começar oficialmente nossa live, então, shalom a todos, sejam muito bem-vindos à live. Eu agradeço a todo mundo que está conectando, que está aqui para ouvir a realidade do que está acontecendo de uma brasileira que mora em Israel. Para quem não sabe, eu moro em Israel desde 2007 e, infelizmente, eu estou muito acostumada a ver a mídia falando de guerras e conflitos e mentindo muitíssimo sobre Israel. E eu sempre falo para vocês, Israel é um país extremamente seguro e eu me sinto muito segura aqui e eu continuo me sentindo segura, mas pela primeira vez desde que eu estou aqui em Israel, Israel está em guerra. É a primeira vez. Sempre a gente vê a mídia usando a palavra guerra, 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 guerra em Gaza, guerra isso. E Israel nunca teve em guerra nesses últimos 17 anos. Pela primeira vez em 17 anos foi declarada guerra em Israel. Deixa eu explicar um pouco melhor. A última guerra que aconteceu em Israel foi a Guerra do Líbano, em 2006. Eu me mudei só em 2007 para Israel, então eu realmente nunca tive em Israel durante uma guerra. Claro, desde 2006 para cá houveram conflitos, houveram operações militares em Israel, houveram mísseis, houveram incidentes, mas normalmente eram incidentes muito localizados, uma coisa muito rápida. A gente não sabe se dessa vez vai ser rápido ou não, mas a gente sempre via a mídia fazendo uma tempestade em copo d'água muitas vezes, ou manipulando a verdade, e pela primeira vez, realmente, Israel está em guerra. Mas não é uma guerra generalizada, eu estou na minha casa, aqui está tudo tranquilo, meu filhinho está dormindo no quarto do lado. Eu quero explicar para vocês um pouco melhor do que está acontecendo e da realidade de Israel. Então, eu não gosto de falar de assuntos desse tipo no canal. Eu gosto de mostrar para vocês as maravilhas de Israel, a beleza de Israel, quanta coisa histórica, sagrada, arqueológica tem no país. Mas eu acho difícil, como um dia como hoje, a gente não tocar pelo menos um pouco no que está acontecendo. O próprio exército de Israel fez uma notícia para os israelenses avisando que tem muita fake news rolando para a população cuidar com o que assiste. Então eu digo isso também para vocês. Imaginem, se a população de Israel está recebendo fake news, pelo mundo tem muita fake news rolando, então sempre peguem tudo com um pé atrás. Mas eu quero passar alguns pontos principais para vocês de notícias que são confirmadas pelo Exército de Israel, pelo governo de Israel, e também por isso eu estou fazendo a live agora são a meia-noite em Israel, meia-noite e 7 minutos. Eu comecei a live agora porque meu filho primeiro está dormindo, para aproveitar que ele está dormindo, e também para a gente ter uma ideia melhor da situação. Eu não queria sair correndo para essa primeira contar as notícias para vocês e no meio disso tudo contar notícias pela metade, contar coisas que não estavam sendo confirmadas. Então eu queria realmente sentar com calma, não ser a primeira a falar do assunto, mas tudo que eu quero falar para vocês é o mais verdadeiro possível segundo as notícias que estão atualizadas para esse momento. Então, se vocês estão assistindo essa live daqui 1, 2, 3 dias, as coisas talvez mudem de Brasília. Essas são as últimas notícias. Israel, hoje, às 6h30 da manhã, teve um ataque surpresa feito pelo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que infelizmente, controla a faixa de Gaza. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles daqui um pouco, mas hoje, às 6h30 da manhã, houve um ataque organizado pelo Hamas contra Israel, uma coisa que a gente não via há décadas. Muita gente está comparando o que está acontecendo agora com a Guerra de Yom Kippur, de 1973, quando Israel foi pego de surpresa numa guerra. Claro, a Guerra de Yom Kippur muito maior do que a gente está falando agora. A Guerra de Yom Kippur foram vários países juntos que atacaram Israel. Agora a gente está falando de um grupo terrorista que atacou Israel, mas ainda assim foi um ataque surpresa e realmente pegou Israel de surpresa. A Guerra do Yom Kippur foi feita no dia do Yom Kippur, que é o dia mais sagrado do calendário judaico, um dia de descanso, e eu garanto para vocês que não foi à toa que o ataque surpresa aconteceu hoje. Hoje, além de ser sábado, dia de descanso do povo de Israel, hoje também é Simchat Torah. Simchat Torah é a festa da alegria da Torá.
É o último dia da festa de tabernáculos, é um dia que o povo de Israel se reúne para festejar, se vão à sinagoga, se dançam. É um dia muito alegre que todo mundo estava focado na festa, e na alegria, e na família. Eu também, ontem com meu marido, a gente foi na sinagoga aqui do lado de casa, tem uma sinagoga para crianças, e a gente levou nosso filhinho para ele dançar lá junto também com todo mundo. Então, de repente, de um dia de alegria se transformou num dia de extrema preocupação. Então, não foi à toa que isso começou hoje e realmente pegou Israel de surpresa, infelizmente. Não digo a população civil como eu digo pegou o governo e o exército também de surpresa. Os números atuais, pelo menos os números há 15 minutos atrás, quando eu conferi pela última vez, Israel estava com 250 mortos, o que é muitíssimo. Quando a gente fala de operações em Gaza anteriores, às vezes a gente fala de 4, 5, 10 mortos, e a gente está falando de 250 mortos em um período aqui de menos de 24 horas. Começou às 6:30 da manhã, agora são à meia-noite. Então, 250 mortos, pelo menos esses são os números oficiais, 1.500 feridos, em diferentes condições, mas 1.500 feridos e mais de 30 sequestrados. Quer dizer, eu vou explicar um pouco melhor daqui um pouquinho como isso aconteceu, mas lembra esse número. Mais de 30 pessoas sequestradas e mais de 3.000 mísseis foram lançados de Gaza contra Israel, contra a região centro-sul. Isso inclui toda a região próxima de Gaza, o sul de Israel, até a zona da Grande Tel Aviv e a zona também de Jerusalém. Isso quer dizer que mais de 3.000 mísseis foram lançados em uma questão de menos de 24 horas. Não é um assunto fácil para mim falar com vocês, mas vamos por partes. O que esse evento de hoje ele é tão diferente das outras operações, as outras coisas que aconteceram nos últimos anos? A gente teve operações militares, porque agora é uma guerra e não uma operação militar, pela escala do que aconteceu. O Hamas organizou um ataque não só aéreo de mísseis contra Israel, mas organizou um ataque terrestre. E é isso que pegou, na realidade, Israel de surpresa. Eles foram centenas e centenas de terroristas, eles foram até a fronteira de Israel com Gaza, ou melhor, de Gaza com Israel. Muitas vezes se fala do muro que divide entre Israel e a faixa de Gaza, mas na realidade ele não é um muro. Na sua grande maioria é uma cerca. Então tem uma cerca que divide entre Israel e Gaza, e centenas de terroristas foram em muitos diferentes pontos da fronteira e simplesmente arrombaram a cerca e entraram para Israel. E eles foram em direção às comunidades, as 22 comunidades que moram na zona próxima de Gaza, Netiv Asará, Zikim, Oraner, Sderot é uma cidade grande também ao lado de Gaza, várias e várias cidades que são próximas de Gaza foram atacadas por muitos e muitos terroristas ao mesmo tempo. Então a gente teve um ataque terrestre. E esses terroristas, quando entraram, eles começaram a atirar contra as comunidades, eles começaram a botar fogo em casas e eles pegaram e sequestraram israelenses. Por isso, quando a gente fala dos 250 mortos, a grande maioria desses mortos são pessoas que foram atacadas por terroristas que se infiltraram. E os terroristas do Hamas, quando eles entraram, eles foram a comunidades civis. Eles foram a comunidades civis. E por isso, quando as pessoas discutem se o Hamas é um grupo terrorista ou não, eles são. Na região tem bases militares e tem cidades. E pequenas comunidades, parte delas agrícolas, inclusive. Eles não foram atacar especificamente as bases militares, houveram bases militares atacadas, mas o foco principal deles era atacar civis. Desses civis, quase 250 foram mortos ali na região e mais de 30 foram sequestrados. Quer dizer, eles entraram nas casas, pegaram as pessoas e literalmente arrastaram para dentro da faixa de Gaza. O número oficial de sequestrados no momento é por volta de 30 pessoas, mas infelizmente a gente suspeita que esse número provavelmente vai crescer nas próximas horas, nos próximos dias, porque parte das pessoas foram sequestradas das suas casas e
o governo ainda não está ciente disso. Tem pessoas que o governo está passando de casa em casa agora para conferir que está todo mundo bem, que não há mais feridos, que não há mais mortos, que não há mais sequestrados, mas enquanto eles vão passando, provavelmente o número de pessoas sequestradas, feridas e mortas vai aumentar nas próximas horas, enquanto o governo está fazendo isso, porque ainda há terroristas soltos pelo sul de Israel. Não foram todos pegos. Dezenas foram mortos, principalmente quando eles estavam voltando de Israel para a faixa de Gaza. Houveram muitos que foram presos em Israel, houveram que foram mortos em conflitos em Israel, mas ainda esse é um momento que as coisas estão se desenvolvendo. Então a gente vai ter uma ideia melhor dos números provavelmente nas próximas horas e nos próximos dias. Então isso é importante de falar dos sequestrados, porque quando a gente fala de pessoas sequestradas, são mulheres, crianças pequenas. Houve soldados também sequestrados, houve idosos, houve também pessoas que não são israelenses, houveram filipinos e tailandeses. Há notícias que filipinos e tailandeses também foram sequestrados. São pessoas que trabalham em Israel, são pessoas que vêm das Filipinas e Israel, trabalham em Israel legalmente. Eles trabalham muitas vezes na agricultura e cuidando de idosos. E eles trabalham aqui alguns anos, juntam dinheiro e voltam para os seus países. Então, a gente vê que foi um ataque indiscriminado contra qualquer pessoa que estava nessas comunidades. E o próprio Hamas, ele tem liberado parte dessas imagens das pessoas sequestradas. Então a gente viu crianças, mulheres sendo sequestradas, mulheres infelizmente também sendo abusadas. As imagens realmente são muito, muito pesadas. Não tudo que está rolando na internet, como eu quero dizer de novo, é verdadeiro, mas sim, houveram muitos israelenses que foram sequestrados e levados para dentro da faixa de Gaza. E a grande questão é o que vai ser feito, a gente vai falar daqui um pouquinho também. Então, para vocês terem uma ideia da crueldade do Hamas, uma das imagens que foi liberada de uma pessoa que foi sequestrada foi uma senhora idosa com demência. Ela estava sendo sequestrada, ela não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Quer dizer, tu vê a pessoa, ela estava ali, ela não estava nem entendendo o que estava acontecendo, não, às vezes é até melhor, mas ela foi sequestrada sem nenhuma consciência do que estava acontecendo. Quer dizer, literalmente entrar na casa de uma pessoa idosa de mais de 80 anos com demência, pegar e levar ela para dentro da faixa de Gaza. Então, e esses são os maiores números de vítimas, feridos, sequestrados de Israel nas últimas décadas. Quando a gente fala, às vezes, de um conflito que há em Israel, uma operação que há em Israel, às vezes a gente está falando de 4 mortos, 10 mortos. Há décadas o Hamas tenta sequestrar soldados israelenses e normalmente não consegue. Às vezes eles conseguem sequestrar uma pessoa e vira noticiário aqui em Israel por, às vezes, anos essa notícia. E, de repente, do dia para a noite, a gente está falando de dezenas de pessoas sequestradas, mais de 250 mortos, mais 1.500 feridos. São números que a gente não está acostumados em Israel. Eu daqui um pouquinho vou parar também para ler as mensagens que vocês estão mandando aqui no chat. E a pergunta que não quer calar também, eu não sei quanto tempo vai ser essa live, eu peço desculpas, eu não fiz uma programação como eu costumo fazer aqui no canal, queria realmente contar para vocês o que está acontecendo. Mas o que vai acontecer agora? O que está acontecendo agora é que Israel realmente tomou esse susto já hoje às 6:30 da manhã, muito rápido. No momento que isso começou, o governo de Israel se deu conta que tinha alguma coisa séria acontecendo. Israel declarou guerra ao Hamas. E vamos ser bem claros, não é guerra contra os palestinos, não é guerra contra a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, 2 milhões de pessoas moram lá, boa parte da população inocente. Quando a gente fala, Israel declarou guerra contra o grupo terrorista Hamas. E aí, Israel começou a mobilizar suas tropas. Isso quer dizer que milhares de soldados reservistas foram chamados para o exército, entre eles o meu marido, o Sefi. Vocês conhecem ele de alguns vídeos aqui do canal.
Ele é um pouco tímido, ele não aparece muito, mas meu marido, Sef, ele foi combatente no exército de Israel, no serviço militar obrigatório. Ele, até os dias de hoje, é reservista. Então, hoje, quando começou o conflito, começou tudo, a gente começou a falar, ok, vamos começar a pensar que isso provavelmente vai acontecer. E realmente ele recebeu a mensagem, deixem tudo, preparem a mochila, preparem tudo. Provavelmente a gente vai chamar vocês, em questão de algumas horas, realmente vocês foram chamados. Meu marido pegou todas as coisas dele, o uniforme, ele tem uniforme do exército em casa. Os reservistas têm, então ele tem uniforme do exército, ele tem as coisas do exército em casa. Então ele foi chamado, ele organizou a mochila dele, eu botei uns biscoitos dentro da mochila e ele partiu para ser reservista. Então meu marido agora está no exército e por isso também eu não consegui durante o dia atualizar vocês e fazer a live mais cedo. Meu filho está fazendo barulho. Eu espero não acordar ele. Eu vou falar um pouquinho mais baixinho, eu peço desculpas. Mas se meu filho acordar, eu vou ter que terminar a live, eu peço desculpas. Mas o que acontece, por isso eu estou o dia todo cuidando do meu filho. Então a primeira coisa que aconteceu aqui, quando começou o conflito, foi realmente chamar o exército para que eles estejam de prontidão. Então isso quer dizer tanto o pessoal em serviço militar obrigatório como reservistas, e continuam chamando, quer dizer, não chamaram todo mundo ainda, continuam chamando, e dependendo do tamanho que vai ser esse conflito, do número de dias, esse vai ser o número de pessoas chamadas. Se cancelaram as escolas em todo Israel. Hoje, sábado, não tem aula, mas amanhã, domingo, é o primeiro dia útil da semana em Israel. Amanhã, domingo, as escolas em toda Israel foram canceladas. Então, se cancelou escolas e boa parte das atividades, casamentos, festas, eventos, tem uma série de restrições em Israel no momento, mas tudo depende muito da região. E isso é importante a gente dizer. Quando eu agradeço todas as mensagens de vocês preocupados, graças a Deus aqui em Israel, graças a Deus aqui em Jerusalém a situação está bem tranquila, então agradeço as orações de vocês, mas eu e meu filho, a gente está bem, a gente está em casa, a gente está em segurança, mas a situação não é igual em todo o país. Então, quando a gente fala da situação do pessoal que mora no sul de Israel, principalmente o pessoal que mora próximo de Gaza, a situação deles realmente é difícil. Está melhorando, quer dizer, foi bem mais difícil hoje pela manhã com ataque surpresa. Agora as forças de Israel já estão controlando a região de novo, mas foi e ainda depende das regiões, ainda está difícil, mas então não todo Israel é igual, nem como a gente fala do Brasil, quer dizer, uma coisa que acontece às vezes no Rio de Janeiro não influencia diretamente o que acontece em São Paulo. Então aqui também, a situação no sul de Israel. Então quando a gente tem que orar, quando a gente pede as orações de vocês, eu peço as orações de vocês sejam dedicadas à população, principalmente à população do sul de Israel, a população que vive próxima de Gaza, as pessoas inocentes, que o único crime deles é viver em Israel. E eles são a primeira linha de fronte contra o Hamas, que controla Gaza. Então a situação realmente no sul, ela está complicada, em alguns lugares mais que outros. A situação em Jerusalém no momento está tranquila, e houve regiões de Israel que não foram afetadas até o momento, por exemplo, a Galileia. A vida, não vou dizer que segue normal, mas a vida segue intocada na Galileia. Quando esses 3.000 mísseis foram lançados hoje contra Israel, eu quero agradecer a todo mundo que está fazendo as contribuições. Eu não tenho como falar exatamente com cada um de vocês agora, mas eu agradeço. Quando houveram mais de 3.000 mísseis lançados hoje, a maioria foi contra o sul de Israel e um pouco também contra o centro. Tel Aviv e também houveram sirenes hoje em Jerusalém. Então, hoje também, quando meu marido, as sirenes em Jerusalém tocaram pela parte da manhã, então quando meu marido ainda estava em casa, então eu, meu marido e meu filho, a gente ouviu as sirenes. A gente tem também aplicativo
Quando a gente fala que toca sirene, quer dizer, literalmente a gente ouve a sirene da rua, mas também a gente tem aplicativo no celular, o aplicativo quem quiser baixa, eu tenho um aplicativo baixado no celular, configurado como Jerusalém, então cada vez que toca a sirene, também o meu celular apita, avisando que está tendo sirene, então a gente ouve que começa a sirene, e a gente tem 90 segundos, quer dizer, 1 minuto e meio para chegar em alguma zona protegida. A gente tem as escadarias do nosso edifício, pela construção delas, elas são protegidas, e a gente também tem um bunker no nosso próprio edifício, que a gente consegue chegar facilmente em menos de 1 minuto e meio. Então, a gente tem inclusive vídeo aqui no canal que a gente fez provavelmente há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando houve um conflito com Gaza, não uma guerra, mas um conflito com Gaza. A gente fez um vídeo mostrando diferentes bunkers, e a gente mostrou o bunker aqui do nosso edifício, então quem tem curiosidade de ver como é que é, pode assistir lá o vídeo. Então, quando tocar nas sirenes, a gente pega o Yair, sai de casa, pé descalço mesmo, sai de casa, desce, espera, entra no bunker, depois a gente espera lá por volta de 5, 10 minutos e volta para casa. Então hoje a gente teve algumas vezes durante o dia, a gente fez esse inda e vinda das escadarias ou do bunker, quer dizer, o Yair não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Também a gente tem outras famílias aqui com crianças no edifício, então o pessoal levou balões lá para dentro, a gente levou bolha de sabão, então para as crianças, principalmente para essas pequenas que ainda não têm muita noção do que está acontecendo, a gente fica ali brincando, então as crianças não se dão muita conta, não se dão conta exatamente do que está acontecendo. Obviamente as crianças maiores sim, mas as crianças menores não. Então tinha ali uma festinha de crianças no bunker para distrair as crianças enquanto a gente ficava nesse indo e vindo entre o bunker. Uma pergunta que fizeram, eu vi no meu Instagram quando eu avisei que estavam tocando sirenes, perguntaram se o domo de ferro não estava funcionando. O domo de ferro é o sistema antimísseis de Israel. E o sistema domo de ferro, ele sim está funcionando. Porém, nenhum sistema é 100%. O domo de ferro, vamos dizer que é 99,99% eficaz. No momento que tu lança 3.000 mísseis, vão haver mísseis que não vão ser interceptados e vão cair. O sistema funciona de tal maneira. Quando Hamas, ou a Jihad Islâmica, um grupo terrorista, lança um míssil contra Israel, Israel consegue calcular que o míssil está vindo, onde ele vai cair e em quanto tempo. E aí, o que Israel faz é lança um míssil em direção oposta para que esse míssil seja interceptado no caminho e caia. Se um míssil do Hamas está indo e vai cair numa zona aberta, vamos dizer, no mar, num campo agrícola, em uma zona desocupada no deserto, eles deixam cair. Mas se ele está indo para uma zona que tem população, que tem gente, Israel lança um míssil para interceptar ele no caminho. Esse míssil, que é 99% eficaz, ainda assim, há chances de ele não funcionar, e por isso, onde o míssil deve cair, toca sirene. Não é que toca sirene em todo o país, a sirene toca por regiões. Então, mesmo em Jerusalém, dependendo do bairro, pode tocar sirene aqui nessa zona de Jerusalém e no sul de Jerusalém não, e vice-versa. Então, o sistema ele é bem eficaz, ele consegue tocar sirene onde é necessário. Então, a gente ouve a sirene, a gente desce para o bunker, mesmo que a gente acredite que nada vai cair, por prevenção. E também, se a gente pensa que 2 mísseis se encontram no ar, vai cair metal do céu. Então, também, os pedaços de mísseis caindo, eles são perigosos. Então, podem cair, podem machucar, e por isso a gente espera dentro do bunker. Então, aqui eu tô lendo um pouco os comentários, tem gente que perguntou se eu tô com medo. Na realidade, não. Eu tô triste. Eu tô realmente muito triste, porque quando a gente fala de 250 mortos, e não só mortos, a gente tá falando de crianças sequestradas, mulheres abusadas, a gente tá falando de crianças traumatizadas. Quer dizer, eu tô muito triste pela situação,
eu estou preocupada pela população que está em zonas de risco, que é o pessoal que vive e está próximo de Gaza. Eu, pessoalmente, em Jerusalém, não tenho medo, porque eu estou em Jerusalém, na realidade. Jerusalém e Galileia são regiões que o conflito não chega da mesma maneira que ele está no sul. Então, obviamente, a gente tem sirenes, a gente obedece às ordens do governo. As ordens do governo são, quando se ouve a sirene, ir para o bunker, tem tanto tempo para chegar, tanto tempo para ficar. A gente está seguindo as ordens do governo, mas nada caiu em Jerusalém, nenhum míssil caiu em Jerusalém. Eu não sei se historicamente caiu, eu acho que a última, se caiu, talvez foi nos anos 90, na Guerra do Golfo. Quer dizer, não é uma coisa que normalmente acontece de mísseis caírem em Jerusalém. Mesmo se toca a sirene, não é normalmente uma coisa que acontece. Eu espero que eu não seja provada errada nos próximos dias. Mas, então, o que acontece é que chamaram os reservistas. Israel está se defendendo com domo de ferro, está se defendendo com o exército. Começaram também contra-ataques em Gaza, quer dizer, Israel foi aéreamente, pelo menos por enquanto, só foi aéreamente e detonou pontos específicos ligados ao Hamas dentro da faixa de Gaza. Então, QGs do Hamas, a infraestrutura terrorista do Hamas dentro da faixa de Gaza está sendo atacada. Vamos lá. Eu tô lendo um pouquinho aqui. Eu tô lendo um pouquinho aqui os comentários de vocês também. Então, tenho vários aqui comentários, o pessoal falando da minha gravidez, então eu agradeço, eu tô bem, a minha gravidez tá bem, meu filhinho tá bem, a minha única preocupação com ele é que ele não acorde comigo fazendo live na sala do lado que ele tá dormindo, mas eu também não posso me afastar porque ele tá dormindo e ele não pode ficar sozinho em casa, então eu não posso descer para fazer live do lado de fora, e por isso a gente tá nessa situação aqui. Meu pai tá no Brasil, e para quem está perguntando se eu não estou em bunker, eu não preciso estar em bunker. O bunker a gente só vai quando toca a sirene. A sirene não toca aqui em Jerusalém há mais de 12 horas, quer dizer, ela tocou hoje pela manhã algumas vezes, aí parou e não voltou mais. A gente não sabe se vai tocar de novo ou não, mas a gente não fica todo o tempo no bunker. A população do sul, sim. A população do sul, por ter seguidamente sirenes, muitas vezes eles acabam nem saindo do bunker. Eles estão lá fechados nos bunkers esperando a situação. Meu filho, não sei se vocês estão ouvindo ele. Então, vamos continuar a live. Espero que ele não acorde. Se ele acordar, eu vou ter que interromper a live. Eu peço desculpas. A gente tem quase 50 mil pessoas assistindo no momento, mas eu não posso acordar meu filho. Então, perguntaram por que desse conflito. Esse conflito ele é 100% causado pelo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que controla Gaza. Em 2007, o Hamas, que é um grupo terrorista, eles fizeram um ataque surpresa. Desculpa. Eu desconcentrei após meu filhinho, que ele tá fazendo barulho. Eu tô ouvindo ele na babá eletrônica. Em 2007, o Hamas deu um golpe na faixa de Gaza e eles assumiram. Hoje em dia, quem controla, quem é o governo da faixa de Gaza, é um grupo terrorista chamado Hamas. O objetivo deles não é a criação de um Estado palestino, não se deixem enganar. O objetivo do Hamas é a destruição de Israel. Porque pelo que Israel representa. Israel é um país democrático, é um país livre, é um país não muçulmano, no Oriente Médio. Por isso, todo o objetivo do Hamas é destruir Israel. E, infelizmente, eles continuam com esse objetivo. Eles estão há anos, desde 2007,
fazendo pequenos ataques, às vezes maiores, às vezes menores, mas eles buscam desestabilizar Israel. E por isso, na realidade, não é nada que Israel fez causou esse ataque, e sim, simplesmente, o fato de Israel existir. Eu quero amanhã, pessoal, fazer uma live maior, explicar todo o conflito do início ao final, entrar em detalhes, e amanhã a gente também vai ter um pouco mais clara a situação como um todo. Eu queria realmente aqui, nessa live, dar as primeiras notícias. Infelizmente, o Hamas busca destruir Israel, mas uma coisa que todo mundo aqui em Israel está falando, e que eu concordo plenamente, é: Israel vai vencer essa guerra. Ninguém tem dúvida disso. Israel vai vencer a guerra contra o Hamas. Infelizmente, vai se pagar um preço por isso. Israel está perdendo vidas, vidas também inocentes vão acabar sendo perdidas dentro da faixa de Gaza, porque o Hamas usa a própria população de Gaza, que é uma população árabe e palestina, como escudos humanos. Então, infelizmente, vai ser um conflito duro, e a gente está esperando agora a decisão do governo de como eles vão seguir. Porque o que o Hamas fez não é uma coisa normal, entre aspas. Mesmo para os objetivos que o Hamas normalmente faz, fazer um ataque terrestre a Israel, sequestrar israelenses, isso vai causar uma retaliação de Israel. Israel quer resgatar essas pessoas sequestradas. A pergunta é como. Então, pela primeira vez desde 2005, Israel se retirou de dentro da faixa de Gaza em 2005. Pela primeira vez, se está falando de reocupar a faixa de Gaza, a curto ou a médio prazo, quer dizer, Israel entrar e reconquistar a faixa de Gaza e limpar a faixa de Gaza do Hamas, resgatar os israelenses e botar um governo legítimo, um governo eleito dentro da faixa de Gaza, que a autoridade palestina assuma a faixa de Gaza, porque a autoridade palestina e o Hamas são duas coisas completamente diferentes. A autoridade palestina é o governo legítimo que busca a independência do Estado palestino. O Hamas é um grupo terrorista que busca a destruição do Estado de Israel. São duas coisas completamente diferentes. Então, se está falando pela primeira vez de talvez entrar de novo na faixa de Gaza e Israel reassumir, mas não é uma coisa simples, pessoal. Isso não é uma coisa simples. Israel está fora da faixa de Gaza desde 2005. Eu não sei se vai acontecer. Pode ser que Israel entre, faça ataques aéreos, pode ser que Israel entre por terra, pode ser que Israel entre, pegue de volta as pessoas sequestradas e saia. Então a gente não tem uma ideia ainda de como vai ser a resposta de Israel. O governo está, nesse momento, reunido, conversando, discutindo e pensando o que se vai fazer. Mas, infelizmente, a nossa vida foi mudada do dia para a noite por causa do Hamas. Eu espero que isso seja uma questão de poucos dias, que não se estenda por mais que isso. A gente vai manter vocês informados. Então, eu queria agora ler com vocês 2 trechinhos de Salmos. Eu quero ler para vocês o Salmo 121. Eu quero falar para ele primeiro para vocês em hebraico e depois em português. שיר למעלות, אשא עיניים אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם. עשה שמיים וארץ, אל תיתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua.
O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para todo sempre. Hine lo yanum velo ishan shomer Israel. Não dorme nem dormita aquele que guarda Israel. Então, o que a Bíblia fala já... a gente está falando há quase 3.000 anos os Salmos foram escritos. Então, essa verdade é hoje como no passado. Deus guarda Israel. Infelizmente, a gente está passando um dia muito difícil. Eu espero que não sejam muitos dias difíceis. Mas a gente vai amanhã, de novo, de tarde, entrar... então, amanhã, pessoal, domingo, de tarde, a gente vai entrar aqui live. Aí a gente vai atualizar vocês e contar um pouco mais do que está acontecendo. E Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que a amam. Reine a paz no seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos seus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em vocês. Pelo amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Então, vamos orar pela paz de Israel. Vamos orar também pela paz do povo palestino inocente que sofre há muito tempo nas mãos do Hamas e que também vão sofrer com esse novo conflito que está acontecendo. Eu agradeço a todos que conectaram, todos que assistiram e a gente se fala então amanhã de novo com mais notícias de Israel. Um abraço e shalom.